Olá turma, tudo bem? Hoje é um dia diferente, um vídeo bem bacana, bem legal. A gente veio fazer uma visita técnica com um grupo Elite aqui da Suno no Parque Global, para a gente conhecer aqui e acompanhar as obras do Hospital Albert Einstein, que é um ativo que está dentro do TRX-F11. Então a gestão vai mostrar bastante aqui para a gente, entender como é que está a evolução da obra, como é que estão as coisas por aqui. Já estamos conhecendo aqui esse parque que realmente é incrível. Estamos inclusive capturando também algumas imagens para que vocês possam ter noção da dimensão de tudo isso aqui. Então um projeto bem diferenciado, num contrato de longo prazo com o Hospital Albert Einstein, hospital de altíssima complexidade, a gestão também vai falar sobre isso aqui com vocês. Então fiquem aqui no vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então acompanhe que vai ter muita coisa legal nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Albert Einstein, TRX-F11, ó, estamos chegando, ó. Vamos subir. E professor, aqui tá falando que tá proibido YouTube, hein? Proibido na obra YouTube. Agora lá no meu canal, ó, vai ver. Sem torreio. Vai ver então. Como é que é, professor? Fazer emissão, troca de cotas, minhas cotas eu troco com o corrimão, tá vendo? Já estou participando. Aqui uma sala de diagnóstico. Né? Então é uma sala de raio, se eu não me engano, acho que é raio-x esse daqui, Carlinhos. Cadê o Carlinhos? Ou é tomografia. Mas o interessante disso daqui é que ela tem que ser totalmente blindada. Então isso cinza que vocês estão vendo aqui é chumbo. Né? Aqui depois vem um visor que a gente chama de visor plombífero. Então ele não deixa o raio-x passar pelo operador que fica na sala de comando lá do lado. Aqui é uma tomografia, eu lembrei que tem outra sala aqui do lado. Tinha uma, não? Não, eu lembrei aqui isso era a sala de raio-x. É tomografia as duas. Isso daqui é o chumbo. Esse é o material que a gente usa para poder fazer a blindagem. Ah, não levanta. O prédio ele tem mais de 80 toneladas só de chumbo para poder segurar a bronca e radiação. Bom, pessoal, tudo bem? Então vocês estão vendo as imagens aí do Hospital Albert Einstein em São Paulo, uma obra realmente, eu acho que é icônica para a indústria de fundos imobiliários, não só para o TRX-F. Acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e realmente vai olhar esse ativo como um ativo emblemático para o mercado de fundos imobiliários como um todo. Eu estou aqui com o Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, professor? Tudo jóia. Gabriel, assim, bem objetivamente, o que você poderia falar? Primeiro, em termos de investimento, o fundo é 70% proprietário deste empreendimento. Isso. Quanto isso representa em valores financeiros? É aproximadamente 620 milhões, é o investimento que a gente se comprometeu a fazer aqui na nossa parte do hospital, né, no 70%. O restante
é investido pela Bueno Neto, que continuou com 30%, e o Einstein, né, como inquilino, se comprometeu a colocar na obra mais 150 milhões, além de todo o investimento que ele vai ter que fazer com equipamentos para rechear o hospital, que é estimado em torno de 500 milhões de reais. Então, olha o comprometimento que o Hospital Albert Einstein tem com esse imóvel, e sem dúvida nenhuma é o imóvel mais relevante para a carteira do TRX F11 hoje, e um dos imóveis mais relevantes para a indústria, como você falou. Exatamente. E nós estamos fazendo essa visita agora, dia 12 de novembro de 2025. O último relatório gerencial apontou para 85% da obra pronta. Estimativa de término dessa obra e de efetivo funcionamento, mais ou menos. Legal, a obra deve passar de 90% esse mês, e aí em dezembro, né, próximo mês, o Einstein já deve entrar para começar a montar os equipamentos. Em março é estimado que ele comece a fazer testes, né, ele comece a operar aqui de forma ainda não oficial, e aí em julho de 2026 o imóvel vai ser inaugurado ao público. Interessante. E vocês estão vendo pelas imagens a quantidade de coisas que realmente já estão prontas, bem avançadas, né? Mas eu queria te ouvir também, Gabriel, que o fundo está crescendo bastante, né? Qual que é a projeção da relevância desse hospital, considerando ele 100% pronto, o Einstein pagando 100% do aluguel? Qual que seria o retrato final, com base nas informações que você tem hoje, de quanto seria isso lá na frente? Em termos de tamanho do patrimônio líquido, esse imóvel deve representar algo próximo de 10% do PL do fundo quando ele estiver pronto e considerando o final da 12ª emissão que está em andamento, né? Como percentual de receita, a gente estima que vai ser em torno de 6, 7% da receita do fundo, considerando as informações que a gente tem hoje. Agora, é importante, né, Gabriel, que é um ativo diferente dentro do contexto do TRX F11, embora já tem realmente exemplos de fundos de hospitais, mas eram fundos monoativos dentro de um regramento diferente, dentro de um momento diferente do mercado, nasceu numa dinâmica diferente, foi se adaptando também, é verdade. Mas a leitura que eu tenho é que o TRXF ele reinaugura a saúde dentro do mercado de fundos imobiliários. Há outros fundos também que têm umas clínicas, mas aqui eu queria que você falasse um pouquinho da operação. É um hospital de altíssima complexidade, realmente uma tecnologia, a gente já viu tecnologia embarcada. Pessoal, a gente vai mostrar para vocês aí, pessoal, algumas imagens que vocês vão realmente ver uma tecnologia embarcada muito sofisticada. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa complexidade que é a operação aqui do Einstein. Aqui é um hospital de alta complexidade, né? E que o hospital é um cancer center, né? Então ele é específico, voltado para o tratamento de câncer. A ideia do Albert Einstein, eles têm um outro hospital, né? Que é o hospital referência deles aqui próximo do Morumbi. Lá tem em torno de 70 mil metros quadrados de área e esse aqui vai ter 42 mil metros quadrados de área. Então, a ideia é que eles desafoguem lá, está completamente tomado, né? Quem frequenta o Albert Einstein sabe que, enfim, está cheio lá. E eles precisavam de um novo espaço, escolheram esse daqui e a ideia é que todo o tratamento de câncer seja direcionado para cá e com isso eles abrem espaço para outras áreas de atendimento lá. Além disso, né, vai haver também um pronto-socorro, enfim, tem outros tratamentos mais simples que podem ser feitos aqui no hospital, mas especificamente o foco desse hospital aqui era o tratamento do câncer. E em termos de estrutura de capital, lá atrás, né, dado o vulto do investimento, alguns investidores ficaram um pouco preocupados se ia ter caixa suficiente, e vocês inclusive trouxeram, né, um desenho ali para ter a segurança da conclusão da obra nos próximos meses. Você poderia falar um pouquinho só para o pessoal entender? A gente escreveu no relatório gerencial, né? Até então, o fundo investiu em torno de 350 milhões de reais em dinheiro do caixa, né, do fundo aqui no hospital. E olhando para frente, a gente tem desembolso a fazer aqui até outubro de 2026. Porque a gente tem desembolso para fazer com a obra, que está terminando, mas a gente também parcelou a parte do terreno, né? Em algumas parcelas trimestrais. A última a gente paga em outubro de 26, quando o hospital já vai estar inaugurado. E aí, para fazer frente a esse desembolso estimado em torno de 300 milhões, a gente fez uma operação de securitização de recebíveis, né? A gente antecipou os recebíveis do contrato de locação que a gente tem com o Einstein. A princípio, a gente fez o que a gente chama de um empréstimo ponte, né? Com um banco, com o BTG Pactual. A gente tomou uma linha de financiamento de em torno de 370 milhões, que ela pode ser desembolsada até outubro de 26 ou não, né?
A nossa intenção, a princípio, como essa dívida foi feita a CDI, a nossa intenção é que quando a gente tiver o habite da obra do hospital, que está previsto para março ou abril de 2026, a gente tem a opção de pré-pagar essa multa, sem multa. A gente já tem um mandato assinado com o próprio BTG para fazer uma captação de um CRIA mercado ao IPCA, que vai lastrear, né, em 15 anos o contrato de locação, lembrando que a gente tem um contrato de 20, então ainda sobra 5 anos o contrato, mas a gente faria essa operação com 15 anos, antecipando por IPCA mais alguma coisa, porque aí a gente casa, é o jeito de alavancagem que a gente gosta de fazer, a gente casa os indexadores, casa com o prazo do contrato atípico de locação e tem um bom inquilino, né, como contraparte ali, como risco de crédito. Então, é isso que a gente pretende fazer do ponto de vista da estrutura de capital. E a operação, obviamente, se vocês concretizarem essa segunda etapa desse endividamento, vocês obviamente vão trazer uma taxa menor do que aquilo que se recebe do aluguel, ou seja, você ainda teria uma geração de valor. Mas algo também que vai ser definido ali depois de março de 2026, não é o caso agora. Aí, professor, assim, a dívida, o empréstimo ponte, ele pode ser pago até fevereiro de 27. Então, por que a gente deu essa gordura? Porque pode ser que a gente encontre um momento ali em abril, maio de 26, que não seja favorável para colocar uma dívida IPCA. Então, a gente ainda tem um momento para esperar, aguardar o melhor momento. A princípio, se a gente tiver com boas condições de mercado, a ideia é fazer esse pré-pagamento quanto antes. Tá. Falando um pouquinho de futuro, só para encerrar aqui, Gabriel, os investidores aí estão vendo o fundo crescer, fazendo uma gestão ativa. Podemos continuar esperando isso para 2026, ou seja, o fundo continuando fazendo giro de portfólio, trazendo ativos novos, trazendo opções diferentes para o investidor, fazendo esse giro para você procurar manter o máximo possível desses rendimentos dentro dessa estabilidade. Essa é a ideia para 2026. Sem dúvida, acho que com o crescimento do fundo, isso deve até se intensificar, né? Porque cada venda agora representa menos do total. Então, a gente até o momento, professor, foi muito passivo na questão de venda de imóveis. A gente ficava lá confortável. Exatamente, a gente ficava confortável, recebendo aluguel, quando chegava um investidor querendo comprar, a gente falava, pode olhar nosso portfólio, né? A gente não tem amor a nenhum, mas a gente precisa chegar num preço que faça sentido, né? A gente nunca mandatou ninguém para ir no mercado, vender um imóvel, etc. Agora não, agora a gente já está conversando com players do mercado, assinando mandatos de exclusividade com alguns brokers que a gente confia e que tem trazido resultado para a gente intensificar essas vendas. Então, justamente para a gente conseguir ter um grande funil de entrada de novos imóveis, para a gente conseguir crescer o fundo em porte, diversificação, mas ao mesmo tempo a gente continuar mantendo o dividendo do fundo num patamar mais alto, dado a nossa gestão ativa. Sim. E só para concluir, então, nós estamos aqui na Alvers, do Hospital Albert Einstein em São Paulo, né, num projeto gigante chamado Parque Global, que vocês viram imagens por aí. Só para concluir, é um contrato de 20 anos, correto? Isso. Bom, daqui até lá muita coisa pode acontecer, mas o que a gente já está vendo, que eu queria que você concluísse, é a valorização imobiliária dentro do próprio projeto e, enfim, nos arredores. Eu queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal. Estimando o custo que a gente investiu aqui, né, daqueles mais ou menos 620 milhões de reais, a gente comprou o hospital aqui em torno de 21 mil reais no metro quadrado, né? A gente escutou aqui do pessoal da Bueno Neto, né, que foi a incorporadora que pensou e incorporou o Parque Global como um todo, que eles começaram vendendo os apartamentos residenciais aqui a 15 mil reais no metro quadrado e agora já estão pedindo 35 mil reais no metro quadrado. Então, olha o potencial de valorização que a gente tem no tijolo do hospital. Que foi 21 de contrato de 20 anos, ou seja. Exatamente. Então, a gente enxerga sem dúvida nenhuma um potencial muito grande de valorização aqui. Esse era, inclusive, a defesa da Bueno Neto para não nos vender 100% do hospital na época que a gente entrou, porque ele achava que ele estava vendendo barato, né? Então ele queria ainda permanecer com um percentual de 30%, porque ele enxergava que ele ia capturar mais valor no médio e longo prazo. A gente queria comprar 100%, ele queria vender 50%, a gente chegou no meio termo ali, mas essa é a visão dele e a gente compartilha dessa visão que hoje o tijolo aqui já deveria valer mais do que a gente está pagando. Tá certo. Bom, então é isso. Pessoal, foi uma visita técnica realmente muito interessante. Estamos em estágio de obra, vocês vão ver pelas imagens aí, algumas coisas já terminando, outras ainda em fase final, mas com expectativa aí nos próximos meses de o hospital estar funcionando. Espero que algum dia, pessoal, eu quero deixar um recado final, Gabriel, que é o seguinte: eu acho que todo investidor de fundo imobiliário ele tem que fazer duas coisas.
materializar um pouco mais e ter esse entendimento, que seja você visitando o imóvel depois de pronto, claro, nem todos vão conseguir vir na fase da obra, mas visitando depois de pronto, não só esse hospital, mas vários outros empreendimentos que eventualmente tem no fundo imobiliário que você investe e também tendo algum contato com os gestores. Eu fiz isso lá atrás e funcionou muito para mim e eu recomendo isso para todo mundo. Visite, conheça os imóveis dentro da possibilidade de cada um, visite os gestores dentro da possibilidade de cada um. Se você não puder viajar, que a maioria deles estão em São Paulo, vários imóveis estão em São Paulo, mas também tem imóveis Brasil afora, mas tente algum tipo de contato, uma ligação, marque uma vídeo, né? O gestor ele está muito disposto também a ter essa interlocução, embora alguns investidores se sintam um pouco acanhados. E às vezes, você nem é cotista, você está estudando o fundo para se tornar cotista. Então, hoje a gente conheceu que mais pessoas, incluindo aí, a TRX fazendo esse investimento para se aproximar ainda mais do investidor, então acho que isso é importante também, né, Gabriel? Sem dúvida, e aí aproveitar aqui e dar os nossos canais de RI, né? Então quem quiser estar em contato com a TRX, a gente tem um e-mail ri@trx.com.br, tem o site do fundo, trxf11.com.br, e lá dá para ver o endereço de todos os nossos imóveis. A gente tem imóveis espalhados em todas as regiões do Brasil, então quem quiser conhecer os imóveis pode consultar lá os endereços. E lá no site do fundo também dá para entrar em contato com a gente. Tem uma área lá chamada contato, você manda uma mensagem, cai no nosso RI e a gente tem o compromisso de te responder em até 24 horas. E lembrando que, inclusive, eles fazem um webcast que eu tenho falado sempre para os gestores fazerem, um webcast mensal onde comenta o relatório e traz as principais dúvidas dos investidores. Sem dúvida. Então isso vai virando um banco de dados ali de perguntas e respostas, eu acho isso bem interessante. Outros gestores a gente tem sugerido também para fazer nessa linha, que ajuda bastante o investidor. Então, o investidor de fundo imobiliário ele tem que tangibilizar, ele tem que materializar o investimento dele, porque se ele não conseguir fazer isso, talvez ele não vai enxergar o devido valor de você realmente ter uma experiência como essa. Então, Gabriel, muito obrigado e até a próxima, né? Valeu, obrigado. Essa tubulação ela corre todos os andares, todo o prédio. Então, os postos de enfermagem sempre vai ter uma caixa como essa daí, que é uma estação. Os equipamentos são do Einstein ou é o investimento do banco dos equipamentos? É o Einstein. É o Einstein. Você pega o prédio, vira ele para baixo, o que cair é o Einstein. É isso. Então parafusa tudo, fica pra gente. Então deixa eu segurar que eu não quero cair. Caiu, Pessoal, então vocês viram aqui a nossa visita técnica no Parque Global, mais especificamente no Hospital Albert Einstein, que é um centro de oncologia muito interessante. Vocês viram as imagens, o bate-papo aí com o gestor. Mas eu estou aqui também com o Vitor Pitts aqui no final da nossa visita, para que ele possa falar um pouquinho mais do Grupo Elite. Esses investidores todos que vocês viram, essa turma toda, são pessoas aí do Grupo Elite que tem essa possibilidade de ter essas visitas, palestras, enfim, todo um conhecimento agregado. Então fala um pouquinho, Pitts, do Grupo Elite, para o pessoal conhecer mais esse trabalho da SUN. Perfeito, professor. Obrigado pela apresentação. O que nós tivemos hoje é um exemplo, né, do que é um pouco sobre o Grupo Elite. Então, o Grupo Elite é uma comunidade, né, de 30 membros investidores altamente qualificados e que buscam ter essa aproximação com o mercado. Então, busca ter aproximação com o professor Baroni, com o Thiago Reis, com toda a nossa equipe de analistas, e é uma oportunidade, né, para o investidor ele dar um passo mais adiante para poder tomar as melhores decisões possíveis em relação aos investimentos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Grupo Elite, todos esses entregáveis, que é o produto mais sofisticado que hoje tem na Suno, clique aqui embaixo para acompanhar mais. É isso aí. Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima.